Bom dia! Neste vídeo, você vai ouvir sobre genética, principal tema abordado na unidade 5. Para começar, é importante saber que genética são informações hereditárias passadas de pais para filhos. O núcleo é a estrutura celular eucariótica na qual a maior parte do material genético é acumulado, ou seja, é no núcleo da célula que são armazenados os portadores de informações hereditárias. Falando em material genético, o dos seres vivos é chamado de DNA. Ele é o portador de informações hereditárias, que está ligada às características individuais. O DNA, RNA e as proteínas são organizados em moléculas, uma estrutura formada por átomos ligados entre si. No DNA, por exemplo, encontram-se hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. A molécula de DNA é constituída por um tipo de açúcar, fosfato e bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. A base nitrogenada, a adenina, sempre se liga à base timina, enquanto a base citosina se liga à base guanina. Nas células, o DNA encontra-se sempre associado às proteínas, formando os cromossomos. Cada espécie de ser vivo possui um número fixo de cromossomos em suas células. Os seres humanos, por exemplo, têm 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, totalizando 46 cromossomos. A célula com cromossomos aos pares é a célula diploide. Os membros de cada par de cromossomos são denominados cromossomos homólogos. Algumas células apresentam um cromossomo de cada par, ou seja, metade do número de cromossomos da espécie. São as células haploides. Agora vamos falar sobre o cariótipo. Existem algumas técnicas para estudar o número e a estrutura do cromossomo de uma espécie. O conjunto de cromossomos de uma célula, com suas características de forma, número e tamanho, constitui o cariótipo. Cada espécie constitui um cariótipo típico. Alterações cromossômicas. O cariótipo de algumas pessoas apresenta alteração no número ou na forma dos cromossomos. Por exemplo, existem cariótipos que, em vez de ter 2 cromossomos de um determinado par, apresentam 1 ou 3. Há também parte faltando, duplicada ou invertida. Muitas dessas alterações resultam em um conjunto de sinais e sintomas, caracterizando as síndromes cromossômicas. Um exemplo de alteração cromossômica é a síndrome de Down, uma das mais estudadas e conhecidas. Pessoas com essa síndrome têm, em vez de 2, 3 cromossomos 21. Essa condição, em que o cariótipo apresenta 3 cromossomos de um par, recebe o nome de trissomia. E no último tema, a divisão celular, com mitose e meiose. A mitose é um processo em que uma célula-mãe origina 2 células filhas, idênticas a ela, com o mesmo número de cromossomos. Já a meiose é o tipo de divisão celular que origina as células que apresentam metade do número de cromossomos da célula-mãe, como ocorre na formação de gametas. Bom, eu sou Vitória e esse foi meu trabalho apresentado para a disciplina de Ciências. Obrigada!